Você fecha os olhos. O mundo escurece, e quando os abre novamente, o ar é espesso, pesado. O cheiro lhe atinge primeiro, uma mistura de fumaça densa, que sufoca, de esterco úmido que impregna. Tudo ao redor, a palha, que deveria ser seu leito, é fria, áspera, e se entrelaça em seu corpo como um lembrete cruel, de que o passado não é apenas uma lembrança, mas um peso esmagador que você carrega. O frio penetra através dos finos rasgos na parede de madeira. Você sente como se o vento, implacável, tivesse uma vontade própria de atravessar o que deveria ser seu abrigo. Você sobreviveu a mais uma noite, mas a vitória é amarga. Não há conforto aqui, apenas o incessante ciclo de sobreviver e acordar para mais do mesmo. A vida parece estar à mercê dos elementos, de um destino sem esperança. O que resta de sua humanidade? Onde está a dignidade? Ao tentar se levantar, seus músculos protestam. O corpo grita pelo descanso que nunca vem. Tudo o que você ouve são os gemidos da madeira velha e os estalos da casa, enquanto ela sucumbe aos ataques do vento. Dentro dessa estreita prisão, o som dos outros ao redor é inescapável. Crianças resmungam no canto. Algum animal, provavelmente uma galinha, grita em algum lugar no escuro. O murmúrio das vozes se mistura com o som das paredes rangendo. E no meio disso, sua própria respiração, ofegante e abafada, ecoa como um lembrete de que você está vivo. Mas por quanto tempo mais? Você está preso aqui, em 1347, no coração de uma Europa mergulhada na peste, onde a vida humana vale pouco, onde a dor é cotidiana e a privacidade um luxo impossível. A intimidade era um campo minado, não porque ela fosse desejada, mas porque qualquer gesto mais próximo poderia ser entendido como um sinal de algo muito mais sombrio. A necessidade de sobreviver a esse mundo hostil faz o conceito de privacidade desabar, porque no fim das contas, você não tem mais nada que não possa ser compartilhado com os outros, nem mesmo o direito de ter um momento só seu. A luz da manhã entra lentamente pelas frestas da parede de madeira, mas ela não é uma luz acolhedora. Não há espaço para um novo dia cheio de promessas. O dia se impõe com a mesma dureza da noite que você acabou de atravessar. Agora os olhos se adaptam à penumbra. A palha amontoada em seu corpo não está ali por escolha, mas por necessidade. Não há cama aqui, apenas o toque de outros corpos, o calor suado dos que compartilham o mesmo destino. Cada movimento que você faz ecoa pela casa, que é, na verdade, uma grande jaula. Não existe privacidade, não existe escapatória. Cada gesto, cada pensamento está à vista dos outros. E em um mundo como esse, em que o prazer é um pecado e o corpo é uma condenação, o que resta é a luta pela sobrevivência. Você fechou os olhos, mas ao acordar, tudo o que se impõe é a dura realidade de um presente sem passado, sem futuro, e você não consegue mais distinguir onde termina a noite e onde começa o dia. O cheiro de madeira queimada se mistura com o fedor constante de fezes e urina que assola o ambiente. A casa não é uma casa, mas uma simples construção de madeira, com paredes tão finas que mais parecem um pano gasto pela intempérie. O piso é feito de terra batida, que vira lama quando chove, e em cada canto há vestígios de uma vida que pulsa e sofre em silêncio. Você não está sozinho. Não existe essa opção aqui. A sua casa, se é que se pode chamar assim, é um único cômodo, um retângulo escuro e apertado onde o espaço não pertence a ninguém. A noção de privacidade é um conceito exótico, intangível, que você nem sequer pode compreender. Ao seu redor, um labirinto de corpos se amontoa, seus rostos fundidos com os dos outros, seus sons se misturando aos sons do vento que entra por qualquer fresta. Não há paredes separando nada,
Apenas um único grande espaço onde todos coexistem em um mar de corpos suados, encolhidos pela falta de espaço e calor. A cama, se é que podemos chamar assim, é uma massa de palha e cobertores surrados, onde você e sua família se espremem como se fossem animais. A cama não tem distinção de ninguém. Aqui não existe essa separação. Você dorme ao lado dos seus filhos, suas mãos tocando as suas, e tudo o que você ouve são os sons que imitem, sussurros, respiros, doces e suspiros abafados. Em um espaço tão pequeno, a linha entre o privado e o público desaparece. Tudo está à vista, cada gemido, cada movimento, cada respiração. Não há separação entre o que é seu e o que é de todos. Até as galinhas, que se espremem entre os humanos, fazem parte desse cenário, cruzando os pés sujos de palha e deixando seus excrementos por onde passa. O espaço, apertado e abafado, exala a sensação de que o corpo do outro está sempre muito perto de você. Tudo é um campo minado. Mesmo o gesto mais simples, como se virar para descansar a cabeça, é um risco. Você pode acabar esbarrando na perna de alguém. E o cheiro se infiltra em cada cantinho. A palha não ajuda. Ao contrário, ela retém tudo, como um cúmplice silencioso da pobreza e da falta de condições humanas mínimas. Não existe um canto onde você possa ter um pouco de descanso. Não há um quarto, não há espaço para si. O único lugar que você tem para si mesmo é dentro de sua mente. Mas até lá a solidão é um luxo. Não existe isolamento aqui. Tudo é compartilhado. E os sentimentos, as necessidades, as dores são vividas em conjunto, de forma crua, exposta e inevitável. Você escuta os gritos das crianças do outro lado e sabe que são os mesmos gritos dos seus filhos. Não há como fechar os olhos e ignorar. Não há como escapar do cheiro de suor, da falta de ar que enche o cômodo. Não há sequer uma porta para separá-lo do resto do mundo, do resto da sua vida, que se mistura com as vozes e as inquietações daqueles que estão ao seu redor. O pior não é a agonia do corpo apertado, mas a agonia da mente, que sem um momento sequer de pausa, é invadida por tudo. Não há espaço para a introspecção, para o alívio do pensamento. A privacidade era um luxo que o tempo tirou de você. Não só o tempo, mas as condições implacáveis da vida, as condições físicas da casa, das paredes que mais se assemelham a uma prisão do que a um lar, obrigam a todos a viverem sem separação. O que é seu torna-se coletivo. O corpo de sua esposa, o calor do corpo de seus filhos, a respiração pesada dos outros, que também estão ali para suportar a dor e o sofrimento dessa existência. Você sente a presença deles como se fosse algo constante, onipresente, algo que não pode ser ignorado, algo que de certa forma toma conta de tudo, do espaço e da alma. Você tenta fechar os olhos por um momento, tentando fingir que o mundo não está tão apertado ao seu redor. Mas a verdade é que esse mundo não tem bordas, não tem limites. Tudo está exposto, tudo é um risco, até a própria intimidade, que de alguma forma tenta se arranjar no meio de tudo isso, é vulgarizada, transformada em um espetáculo público. A paixão, o desejo, a necessidade humana de proximidade, tudo se mistura no caos. Aqui não existe essa busca por um momento de privacidade, porque não há tempo para isso. Não há espaço, não há nem mesmo a ilusão de poder fechar os olhos e ser você mesmo. A casa, em si, é um reflexo do mundo em que você vive, uma existência que não dá espaço para a alma, que não permite a fragilidade de um pensamento íntimo, privado. Tudo está exposto, e pior, tudo está à vista de todos, sem exceção. O ar dentro dessa prisão de madeira é espesso e denso. A cada respiração, você sente que o cheiro, o fedor, penetra fundo em sua garganta, invade suas narinas e se instala de forma insidiosa, impossível de escapar, não importa o quanto você tente afastá-lo. Ele está em tudo,
no suor que escorre pela sua pele, na gordura animal que escorre das velas acesas pela casa, no vapor quente dos corpos, colados uns aos outros sob a palha úmida. Esse cheiro, repulsivo, nauseante, é o cheiro de uma vida brutalmente encurtada pela falta de tudo: comida, saúde, cuidados, higiene. O cheiro de urina, de excrementos humanos e animais, de mofo de carne apodrecendo, invade o ambiente. Não há ventilação, não há como abrir uma janela para que o ar fresco entre e dissipe o odor que impregna cada canto. O que você respira não é apenas o ar de um espaço fechado, mas o ar de um mundo que se afoga em sua própria sujeira. O ar sujo que você respira pela manhã, ao acordar, já está contaminado com o peso da noite que passou. E tudo isso faz parte da sua existência diária, como a própria luz do sol que filtra pela fresta da madeira. Uma luz pálida, sem vida, que parece refletir a imundície que não pode ser lavada. A falta de higiene é talvez a marca mais indelével dessa vida. Não é só uma questão de aparência ou de cuidado, é uma questão de sobrevivência. Banhos são um luxo que a maioria das pessoas nem sequer pode sonhar. A água é escassa, o sabão, quando há, é feito de gordura animal, uma substância pegajosa e grossa, que é quase mais sujeira do que limpeza. Quando alguém se atreve a se lavar, a sensação de estar limpo é quase ilusória, porque o corpo, por mais que tente se livrar da sujeira, está sempre sujo de alguma forma, e o cheiro permanece. Você tenta respirar pela boca, esperando que a distância da sua respiração para o ar contamine menos seus pulmões. Mas o gosto que invade sua boca é ainda pior. É o gosto da vida, sem filtros. O gosto da carne estragada, do leite azedo, da comida mofada. O sabor do corpo que dia após dia luta para se manter, mas que vai se desfazendo aos poucos, como o vento que carrega a terra, erodindo sem piedade. Não é só o ar que está impuro, mas tudo ao seu redor. A comida, que não tem o prazer de ser saboreada, mas apenas engolida. O toque das roupas pesadas, que por mais que cubram a pele, ferem mais do que protegem. Os corpos que, entrelaçados na necessidade e no cansaço, se tornam fontes de desconforto e desgaste. No calor, o suor gruda na roupa, e mesmo nos momentos mais íntimos, o corpo se torna um campo de batalha. O cheiro do outro misturado ao seu próprio se torna algo difícil de discernir. Você sente o peso do cheiro dos outros, enquanto está tão perto deles. No fim do dia, quando finalmente tenta se deitar, o cheiro é onipresente, e não há fuga. Ele se infiltra em seu corpo, entra pelos poros, e você acaba não apenas sentindo o cheiro, mas o carregando dentro de si, em seus próprios tecidos, como uma marca invisível que nunca se apaga. A sensação de estar constantemente imerso nesse cheiro, esse cheiro de morte, de carne estragada, de vísceras expostas, é o que define sua existência. Você começa a se perguntar se ainda consegue distinguir o cheiro do ar puro, se ainda se lembra de como é respirar livremente, sem a pressão de uma substância nauseante, envolvendo cada inspiração. O cheiro da realidade é implacável. Ele não deixa de existir. Ele é o que você, ele é o que todos são. E no fundo, ninguém se importa mais em fugir dele, porque a luta diária pela sobrevivência é mais urgente do que qualquer tentativa de frescor. Esse cheiro vai além da superfície. Ele é algo que entra em você, algo que molda sua percepção de mundo. Quando você vai ao mercado, as barracas de peixe apodrecendo, os animais mortos pendurados, as frutas murchas e o pão velho que ninguém compra, tudo isso se mistura no ar que você respira, criando uma névoa de pobreza e sofrimento. A cada canto, o cheiro do mundo medieval é o cheiro da decadência. Não é só a falta de higiene, mas a constante luta por algo que nem mesmo a natureza consegue dar: frescor. Esse mundo, onde os odores se confundem, onde a sujidade é uma constante, e os momentos de pureza, se é que existem,
São breves e quase impossíveis de identificar. Se tornam uma extensão do próprio corpo. O cheiro é você. É o que você leva consigo. E não há como escapar dele. O toque da roupa é como o rasgo de uma lâmina na pele. Você sente a dureza do tecido contra a sua carne. E a cada movimento, a sensação de desconforto é palpável. As roupas são feitas de lã, mas não daquela lã macia e confortável que se pode sonhar. Não, elas são pesadas, ásperas e cortantes, mais parecendo uma armadura, que protege o corpo das intempéries do que uma peça de vestuário que oferece algum tipo de conforto. Elas são mal ajustadas, feitas para suportar o frio, para proteger o corpo dos ventos cortantes do inverno, mas a que custo? Você se vê preso nelas, como se fosse parte do próprio tecido que agora cobre cada centímetro de sua pele. Não há espaço para a liberdade. O peso da lã puxa seus ombros para baixo, e você sente a rigidez das costuras, a espessura da roupa que o envolve, como se você estivesse sendo sufocado pela própria necessidade de sobreviver. Não há maciez em nada disso, nem mesmo um toque de suavidade para contrastar com a dureza do mundo que o rodeia. Tudo é impessoal, tudo é utilitário. As roupas são feitas para resistir, não para agradar. Elas protegem, sim, mas há um preço que só pode ser pago com dor. As costuras pressionam contra a pele, e os fios se enrolam em torno de você como se estivessem tentando marcar seu corpo, deixando-o imerso numa sensação de desconforto constante. Você se sente aprisionado nelas, como se a própria roupa fosse uma extensão de sua prisão, uma extensão de um corpo que não é mais seu, mas que é simplesmente um objeto de sobrevivência. Homens e mulheres, todos vestidos de forma similar, em trajes que não conhecem as distinções de gênero que o tempo mais tarde imporia. As roupas são todas iguais, rudes, pesadas, desgastadas, e raramente, quase nunca, as pessoas as tiram, até mesmo nos momentos de intimidade, que são breves, rápidas e silenciosas. As roupas permanecem, quase como uma maldição. Quem pode se dar ao luxo de tocar o corpo de outro, quando o tecido da roupa fere mais do que acolhe? Quem pode se dar ao luxo de buscar prazer, quando o próprio corpo está aprisionado por camadas de lã que arranham a pele com cada movimento? O ato de tirar as roupas, de se despir, é um momento de vulnerabilidade tão grande que ninguém ousa. Não é um gesto de prazer, mas de dor. Quando você olha para o outro, as roupas são como escudos, impedindo qualquer tentativa de se aproximar. Cada peça é uma defesa contra a exposição, não apenas ao frio, mas ao mundo inteiro. No final você se acostuma com esse desconforto, como se ele fosse parte de quem você se tornou. O corpo que um dia poderia ter sentido o toque suave de um tecido macio, agora está imerso em uma realidade em que a suavidade é um luxo distante, irreconhecível. Há algo cruel em cada dobra da roupa que cobre seu corpo. Elas são feitas para suportar, sim, mas ao custo de qualquer vestígio de conforto. A roupa não tem o propósito de abraçar o corpo, mas de mantê-lo protegido, ou ao menos de parecer protegido. Cada movimento é desconfortável, cada gesto é mais uma prova de que a vida medieval, com todas as suas necessidades e agruras, não oferece nenhum espaço para o prazer. O prazer, quando existe, é uma breve interrupção da dor, uma tentativa desesperada de sentir algo mais do que a frieza do mundo. A roupa é uma constante lembrança de que esse mundo não foi feito para o prazer, foi feito para a sobrevivência. Homens e mulheres andam pelas ruas, cobertos pela mesma armadura cruel, o mesmo tecido áspero que os marca, que os transforma em sombras, em figuras imponentes e pesadas, mas que nunca possuem a suavidade necessária para serem considerados humanos. Cada passo dado nas ruas de terra batida reverbera a brutalidade da existência. Cada passo é o peso do tecido, o peso do mundo que o envolve e o aprisiona. As roupas, assim como as casas, são construídas para durar, para suportar o teste do tempo.
mas elas não são feitas para agradar. Elas são, de alguma forma, mais fortes do que o próprio corpo que veste. Quando você chega à noite, exausto de um dia de trabalho, não há conforto para ser encontrado no seu leito. Não há suavidade no tecido que lhe cobre. Não há calor humano que aqueça seus ossos gelados. O calor, se é que pode ser chamado assim, é uma ilusão que se dissolve ao primeiro toque da noite fria. E quando o calor humano é procurado, ele é fugaz, assim como a roupa que, ao ser retirada, revela não um corpo livre, mas um corpo marcado pelo peso de cada dia, pela frieza de cada noite. As roupas não oferecem acolhimento, mas sim um lembrete constante da batalha pela sobrevivência. Uma lembrança dolorosa de que o corpo está sempre em guerra com o mundo. E no final, tudo é sempre o mesmo. A roupa, mais uma vez, é uma armadura, não uma vestimenta. Ela a cobre, ela a esconde, ela a limita. O silêncio não existe. Ele nunca existiu, nem mesmo no momento em que você fechou os olhos. Imaginou um mundo de calma. O som é constante. Ele atravessa os muros frágeis da casa, se infiltra em cada fresta, entra pelas narinas, pelas orelhas, e preenche o espaço de uma maneira tão profunda que se torna impossível imaginar a vida sem ele. Os sons são como uma presença indesejada, como um fardo invisível que paira sobre todos os momentos, sobre cada segundo que você tenta viver. O som mais imponente é a tosse. As pessoas tossindo quase o tempo inteiro, as tosses secas, as tosses úmidas, as tosses que vêm de algum canto da casa, de alguém que não consegue mais parar, como se o corpo estivesse tentando expulsar algo que talvez seja tão profundo quanto o medo. Há um sofrimento nas tosses, uma dor enraizada em cada movimento do peito, em cada espasmo que sobe pela garganta. Cada tosse é um lembrete de que a morte está sempre por perto, aguardando que a fraqueza de um corpo finalmente ceda. Mas não é só isso. Há outros sons, mais sutis, mas igualmente implacáveis. O som dos animais. Você sente o peso dos cascos no chão de terra batida, o arranhar das patas nos cantos escuros da casa, o miar de gatos, o cacarejar das galinhas, o batimento das asas batendo desordenadamente no espaço apertado. Eles estão sempre presentes, esses animais, que não têm lugar nem tempo, mas que de alguma forma fazem parte da mesma realidade. Eles não sabem de limites. Eles estão lá para ocupar cada brecha, cada momento, com seu som ininterrupto. Mas os humanos não são menos barulhentos. As crianças estão sempre chorando ou falando, em voz alta, tentando ser ouvidas em um espaço onde as palavras raramente têm algum valor. Cada passo que você dá é uma cacofonia. Cada gesto é acompanhado de ruídos estranhos. Quando você se vira na cama de palha, o estalar do material parece gritar. O ranger das madeiras da casa não cessa, como se as paredes estivessem vivas, como se estivessem gemendo com você, sentindo a mesma dor. O som é seu companheiro constante, seu único aliado na luta pela sobrevivência, mas também é um inimigo. Não existe um momento de paz. E o pior de tudo, as paredes são tão finas que tudo pode ser ouvido. Não há espaço para a privacidade. Mesmo o mais simples ato, respirar, andar, se mover, reverbera por toda a casa. Cada respiração sua é captada pelos outros. Cada movimento é transmitido de forma cruel, de um corpo para o outro. Mesmo no escuro, o som é o que liga todos no mesmo espaço, o que nos torna impossíveis de escapar uns dos outros. E há algo especialmente estranho em saber que, enquanto você tenta se esconder em seus próprios pensamentos, a única coisa que você escuta são as outras pessoas vivendo suas próprias batalhas. À noite, o silêncio não chega, os barulhos persistem. Quando você finalmente se deita, tentando fechar os olhos, ainda pode ouvir as crianças chorando, os animais se movendo, o vento que faz as portas rangendo, o som de um grilo aqui, o movimento de um rato ali. Não importa o quanto você tente se isolar no meio do turbilhão. A
A vida nunca se aquietam. A escuridão, longe de ser um alívio, apenas permite que o som se torne ainda mais agudo, mais presente, e você se dá conta de que não pode escapar. O som nunca para. No meio de tudo isso, os corpos, o toque das pernas, mesmo o ato mais íntimo se torna um barulho insuportável. O som de dois corpos se encontrando não é doce, não é sensual, ele é abafado, rápido, no momento de apuro, de necessidade, e mesmo assim, o som de respirações e suspiros se espalha pela casa, atravessa a madeira e chega aos ouvidos dos outros. A intimidade não existe sem a invasão do som. O som é a prova de que você está vivo, mas também a prova de que você está preso, imerso em um mundo onde a individualidade foi apagada. O vento também nunca cessa. Ele sopra pelas frestas da casa, entrando furtivamente, deixando sua marca nos tecidos e nas madeiras desgastadas. Ele traz consigo o som das folhas secas e o lamento de algo distante, talvez a lembrança de tempos mais felizes, mais tranquilos, ou talvez apenas o grito do vazio. O vento não faz concessões. Ele está ali, mas não se importa com quem está ao seu redor. E quando o vento começa a uivar pela casa, as paredes ficam ainda mais finas, e o som se torna mais ameaçador, como uma ameaça de que tudo pode ceder a qualquer momento. Cada dia começa e termina com um som. Não há descanso para os ouvidos, nem para os corpos. O som é um tormento constante que nos cerca, nos invade, nos limita, e no fundo, você percebe que, embora o som não pare, ele seja o único que, de alguma forma, mantém você conectado a essa realidade. É a única coisa que não muda, a única coisa que permanece inalterada, apesar de tudo o que acontece ao seu redor. O som é a constante, a presença que não pode ser ignorada. A verdade é que você não sabe o que seria do mundo sem o som. O silêncio seria insuportável, ainda mais do que o próprio ruído. O som é a marca da vida, a vida que, apesar de tudo, continua em meio ao desconforto, ao caos, ao medo. O som da tosse, o som das galinhas, o som das crianças, o som das respirações ofegantes, todos são partes da mesma história, da mesma luta, e você, no meio de tudo isso, tenta se manter, tentando descansar, mas nunca conseguindo. O som nunca para, e você, exausto, apenas sobrevive. Não existe luz elétrica. Isso é um luxo que as suas mãos nunca tocam, que os seus olhos nunca conseguem alcançar. O único toque da luz vem das pequenas velas que treem com o vento, as flamas fracas que tentam, sem sucesso, iluminar a escuridão imensa que domina a casa. Mas as velas são caras e por isso raramente são acesas. A maioria das vezes, as pessoas se acostumam a andar a escuras, guiando-se pelos ecos dos sons, pelas ambras que se projetam contra as paredes de madeira. Aqui a escuridão é tão profunda quanto o medo, e o medo é constante, como uma sombra que se estende por cada canto da casa. Na penumbra, os rostos das pessoas se tornam borrões. Você tenta identificar os outros, pela respiração, pelo calor dos corpos ao redor. Mas o que os distingue não é o toque, nem o olhar, é o som que eles emitem. O som que, por mais abafado que seja, ainda é uma prova de que há algo mais, uma presença que ocupa o espaço. Mas não há como ver nada com clareza. A luz das velas é pequena, inútil diante da imensidão do escuro. E quando a vela finalmente morre, a escuridão se torna ainda mais densa, quase palpável, como se a própria noite tivesse se exprimido para dentro da casa, para dentro do seu peito. Aqui a intimidade, quando se torna necessária, acontece no escuro, nas sombras que você não pode controlar. Cada toque é um susto, uma surpresa, uma insegurança que você não pode prever. O medo do toque, o medo de ser tocado, é visceral. É uma reação que vem com o próprio ato de se aproximar. O escuro oculta o rosto da pessoa que está ao seu lado. Você não sabe quem está ali, nem como a pele dela se sente.
Porque o toque, quando ocorre, é uma sensação crua, sem suavidade. O calor dos corpos não traz conforto, mas uma sensação de sufocamento, como se o espaço fosse pequeno demais para todos, como se a necessidade de proximidade fosse um crime que se paga com desconforto. Os gestos tornam-se hesitantes, rápidos, apressados, como se o tempo estivesse contra você, como se o próprio corpo se recusasse a ser tocado, a ser invadido de qualquer forma. A escuridão não apenas apaga as imagens, mas também apaga a confiança. Você não pode se entregar ao toque, ao desejo, quando não sabe onde está a outra pessoa, quando os olhos não ajudam. O corpo, que deveria ser um guia, também falha, e então, o toque, que normalmente poderia ser um sinal de afeto ou prazer, transforma-se em algo que deve ser temido. É no escuro que você começa a entender que a intimidade é uma guerra silenciosa, um terreno de disputa, onde não se pode confiar no que sente, no que percebe. A falta de visibilidade aumenta o desconforto. A distância entre os corpos, que no dia a dia seria mínima, agora parece intransponível. O ato de se aproximar é feito com cautela, com a consciência de que um movimento errado pode ser um erro irreparável, um gesto que se transforma em um risco. Tudo é incerto, tudo é medo. Mesmo os mais simples toques nas mãos, nas costas, se tornam momentos de pavor. E essa escuridão não é apenas física, ela é emocional, psicológica. Ela se infiltra nos seus pensamentos. Você se sente cativo não apenas pela falta de luz, mas pela falta de compreensão. O que está ao seu lado é uma presença, mas você não pode confiar nela. Você não sabe quem está ali. Você não sabe o que pensa, o que sente, o que quer. Tudo se mistura. Tudo se torna indefinido, como um borrão que se estende para além do que é compreensível. O toque se torna algo sem identidade, sem rosto, sem nome. A pessoa ao seu lado não é mais uma pessoa. Ela se torna uma extensão do medo, um reflexo do vazio. E por mais que você tente se ajustar, se acostumar com essa vida em sombras, você sabe que nunca será o mesmo. Você já não sente mais a luz do dia da mesma forma. O escuro transforma tudo. A escuridão não só esconde o que está na sua frente, mas também o que está dentro de você. Isso é o que mais dói, a incapacidade de ver, de compreender, de distinguir. A falta de visão é a falta de controle. O medo que uma vez parecia ser apenas uma sombra externa, agora começa a morar dentro de você, em cada pedaço de sua pele, em cada batimento do seu coração. O medo de ser tocado, de ser invadido, o medo da aproximação, do desconhecido. A escuridão, neste mundo, é tanto uma ameaça quanto uma proteção. Ela esconde, mas também permite que você se proteja. O toque é mais do que um gesto físico. Ele é uma abertura, um convite para o risco. E quando o risco é tomado, o corpo se torna mais vulnerável do que nunca. É no escuro que você entende o que é realmente estar sozinho, mesmo quando os outros estão ao seu lado. O toque não é mais um gesto de carinho, mas uma prova de sobrevivência, um ato que pode levar à dor ou ao prazer, mas que no fim das contas é sempre uma aposta. O medo do toque se torna o medo da vida, da incerteza do que o próximo segundo trará, e ao mesmo tempo você começa a perceber que a escuridão, por mais que seja cheia de terror, também é um refúgio. Ela oferece a ilusão de controle, o segredo do desconhecido. Mas à medida que você se perde nela, você se pergunta: será que algum dia será possível viver sem ela? Ou será que a escuridão, por mais terrível que seja, também é a única maneira de escapar da luz ofuscante da realidade que nunca para de queimar? O inverno chega com a ferocidade de uma besta faminta. Não há escapatória para ele. A casa se torna uma caverna gelada. O ar lá dentro tão denso e cortante quanto o próprio inverno que invade tudo ao redor. Você tenta se aquecer, mas não há calor suficiente.
O fogo, se é que há, é fraco, sem poder. A lareira, que deveria ser a fonte de alívio, exala apenas um fraco calor, uma ilusão de calor que não consegue vencer o frio. O vento que se infiltra pelas frestas das paredes de madeira parece atravessar os ossos, como se tudo o que tocasse fosse feito de gelo, como se o próprio inverno tivesse se apoderado de sua casa, de sua alma. Não existe fuga. O frio não é apenas uma sensação externa, ele penetra fundo. A cada respiração, você sente a umidade que se arrasta pela garganta, o ar gelado que parece dilacerar os pulmões, fazendo cada inalação se tornar uma dor. Cada movimento é uma batalha, e os músculos congelam antes mesmo de você ter tempo de reagir. O corpo, que já está exausto de uma vida de luta e sofrimento, agora está sendo testado de uma maneira ainda mais cruel. O frio é o inimigo invisível que nunca dá descanso, que nunca oferece uma trégua. A roupa, que deveria ser um escudo contra o inverno, é agora um peso insuportável. As camadas de lã, pesadas e ásperas, não oferecem conforto algum. Elas arranham sua pele, mas não protegem do gelo. O suor seco do corpo, que se mistura com o frio, forma uma crosta que deixa a pele ressecada, rachada, dolorida. Você sente como se estivesse constantemente em estado de alerta, como se o próprio frio estivesse vigiando seus movimentos, esperando que você cometa um erro, que baixe a guarda por um segundo, e nesse segundo, o frio o consuma completamente. Dentro da casa, a proximidade com os outros se torna uma necessidade de sobrevivência, não de desejo. Todos se amontoam ao redor do fogo, mas o calor, esse calor, nunca é suficiente para aquecer todos ao mesmo tempo. As pessoas estão grudadas umas nas outras, buscando o calor humano, mas esse calor nunca é o suficiente. O inverno é implacável, e ele exige que você se sujeite, que se encolha, que espere o fim da estação com a mesma paciência com que se espera o julgamento final. Quando o inverno chega, ele não pede licença, ele chega sem aviso e se instala em sua vida como se fosse uma sentença. Quando você se deita, os cobertores são sua única defesa, mas não há consolo no toque da lã, nem no calor do corpo de quem dorme ao seu lado. Não há calor real. O frio penetra até o fundo dos ossos, e os cobertores se tornam apenas um lembrete daquilo que falta, daquilo que não pode ser alcançado. O frio se infiltra em tudo, nos seus pensamentos, no seu corpo, na sua pele. Mesmo quando você tenta se esconder sob as cobertas, ele se arrasta como um inimigo invisível, uma presença que não pode ser ignorada. O frio faz mais do que congelar o corpo. Ele também congela o sentimento. Ele impede qualquer tentativa de relaxar, de abandonar-se, de encontrar algum conforto, qualquer alívio. O inverno não é apenas uma estação. Ele é uma condição da alma. Ele obriga você a enfrentar sua própria fragilidade, a perceber que por mais que você lute, a natureza tem o poder de aniquilar qualquer tentativa de resistência. Ele é um inimigo invisível, imbatível, e você no fundo sabe que não há nada que possa fazer para vencê-lo. Quando o inverno chega, ele transforma tudo em um cenário de desolação. A própria ideia de intimidade se perde nesse congelamento. Não há espaço para o carinho, para o abraço. O toque que em outras épocas poderia ter sido reconfortante, agora é apenas mais uma lembrança da dureza do mundo em que você vive. O corpo nesse ambiente é apenas um peso. Ele não é mais um ser de desejo ou prazer. Ele é uma carne fria, um corpo que precisa ser aquecido, mas que nunca se sente aquecido o suficiente. O mundo fora da casa também é implacável. A neve cobre tudo, encobrindo a terra com um manto branco que parece esconder os vestígios da vida. O vento corta como uma lâmina afiada, e as árvores estão nuas, despojadas de qualquer vitalidade. O inverno faz o mundo parecer morto. Ele traz consigo a sensação de que o tempo parou, de que a vida está suspensa, esperando o momento certo para se recolher,
para desaparecer. Dentro da casa, você sente isso. A sensação de que a vida não pode continuar assim para sempre, de que mais cedo ou mais tarde, o frio vai conquistar tudo. Mas ainda assim você persiste, porque como a casa, você foi feito para suportar. Não há outra escolha. O frio que parece paralisar tudo ao seu redor não pode destruir o que você é. Não pode destruir a vontade de continuar, de sobreviver, por mais que cada dia seja mais difícil. O inverno, em sua crueldade, apenas reforça o que já está dentro de você, a necessidade de lutar, de persistir, de continuar vivendo. Apesar de tudo, a igreja, mais do que uma instituição religiosa, é uma força implacável que molda todos os aspectos da sua vida. Não há liberdade sem sua aprovação, não há ato sem sua intervenção. Ela vigia cada gesto, cada pensamento, cada suspiro. Seu peso é invisível, mas imenso, uma presença que se estende para além das paredes da igreja, envolvendo cada canto da sua vida, até as ações mais íntimas. No coração da sociedade medieval, onde tudo é visto como um reflexo do divino, a igreja é a árbitra, última do que é aceitável e do que é pecado. Ela dita as regras, e você, assim como todos ao seu redor, deve obedecer, ou arriscar ser banido, marcado como um herege, um condenado. Cada movimento seu é avaliado à luz dos preceitos da igreja. E no fundo, você sabe, a igreja não tolera a fragilidade do corpo humano, a sua incapacidade de controlar os desejos, os impulsos naturais. O prazer é um pecado, o corpo é um receptáculo da dor, da culpa. E não há maior prova disso do que os dias proibidos para a intimidade. Mais de 180 dias por ano, a igreja impõe o silêncio do corpo, o distanciamento entre os casais, o cerceamento da própria natureza humana. Domingos, quaresmas, festivais religiosos, dias santos, todos esses momentos se tornam períodos de castigo. Você é forçado a ignorar os próprios instintos, a reprimir o desejo. Não é apenas um pecado, é uma ofensa ao próprio Deus. Cada ato de intimidade, cada gesto de prazer, é transformado em um erro, um deslize. E se por algum acaso você cede, se os corpos se aproximam, o peso da culpa se abate sobre você, como uma tempestade que não para de cair. O prazer se torna uma sombra, um fardo, e não é só a intimidade que é afetada. Tudo, em sua vida, é controlado, visto através da lente da moralidade cristã. A ideia de pecado é tão profundamente enraizada que você começa a acreditar que não há escolha. A igreja é a verdade, e todo ato que se afasta dessa verdade é um ato de traição. Não há escapatória, não há refúgio. Mesmo dentro do casamento, o prazer é visto com desconfiança, uma suspeita constante de que a carne está tentando enganar a alma. O amor, em seu formato mais puro, se torna uma luta constante contra a natureza do pecado. Nas festividades religiosas, o corpo é marcado pela privação, e cada festa, cada celebração que deveria trazer um pouco de alegria, se torna uma penitência. O jejum, a oração incessante, o arrependimento contínuo, todos os gestos estão imersos nesse mar de culpa que a igreja impõe. Mesmo nos momentos de união, a presença divina paira sobre você, vigiando cada ação, transformando o ato de amar em uma questão de salvação ou condenação. Você sente o peso do olhar divino o tempo todo, observando tudo, julgando tudo. A mulher é especialmente alvo desse peso. Se ela demonstrar prazer, se ela se entregar à sua própria natureza, é imediatamente acusada de ser impura, de ser bruxa. Se engravidar, ela é santa, mas apenas até o momento do parto, quando o risco de morte a espreita como uma sombra constante. Porque em um mundo onde a morte ronda de perto, onde a dor é um companheiro diário, a igreja, com sua moral rígida e suas doutrinas inflexíveis, reforça ainda mais o sentimento de culpa. A mulher que não engravida é amaldiçoada, mas a mulher que morre no parto é uma mártir. De qualquer forma, ela é responsável por tudo, pelo pecado, pela dor,
pela vida, pela morte. O peso da igreja não se limita apenas ao espaço físico da igreja, ele permeia o ar, invade as casas, ocupa os corações. A vida inteira é regulada por esse controle, por essa vigilância constante. O pecado nunca está longe. Cada respiração, cada movimento está sendo observado. Não há liberdade. E mesmo que você tente se esconder de tudo isso, mesmo que o desejo, a necessidade, se tornem mais fortes, você sabe que não pode fugir, você não pode escapar do olhar de Deus. A igreja não permite. Até mesmo a luta pela intimidade, pelo afeto, é uma guerra travada contra essa entidade invisível que domina sua vida. O que deveria ser uma troca de carícias, um momento de prazer, se torna uma carga, um fardo pesado, uma prova de fé. A carne e o espírito se tornam inimigo. O corpo, com suas necessidades e desejos, é visto como algo que precisa ser subjugado, controlado, extinto, e essa luta não termina nunca. Você se encontra em uma batalha constante entre o que seu corpo exige e o que sua alma, segundo a igreja, deve ignorar. A igreja, com todo o seu peso e influência, se torna mais do que uma religião. Ela se transforma em uma prisão invisível. É uma força que governa não apenas o comportamento, mas a própria identidade. Você vive com a constante sensação de que o pecado está em todo lugar, que a tentação nunca estará longe. E o pior de tudo é que, mesmo quando você tenta se libertar dessas amarras, a culpa te acompanha, como um eco que nunca se desfaz. Ela está em cada pensamento, em cada ato, e em sua mente. Você começa a questionar: será que a verdadeira salvação virá quando você finalmente abandonar tudo o que o corpo deseja, tudo o que a carne busca? Ou será que a verdadeira salvação está em um ato de resistência, de fuga da própria natureza humana? A resposta nunca chega. Ela se perde no peso da igreja, nas suas regras, na sua implacável presença, e tudo o que você pode fazer é seguir, sempre, em silêncio, tentando controlar a natureza do seu corpo, da sua alma, da sua vida, porque no final das contas, você não é mais do que uma peça no grande tabuleiro de Deus, onde a verdade é uma miragem e a culpa uma constante. Ser mulher, neste mundo medieval, é carregar uma condenação invisível, uma eterna vigilância sobre seu corpo, seus desejos, suas ações. O que é natural em qualquer ser humano se torna um campo minado, uma armadilha disfarçada de normas e crenças. Desde o momento em que nasce, ela é marcada pela expectativa de conformidade, subordinação. Sua identidade é definida não por quem ela é, mas por aquilo que é esperado dela: ser filha, esposa, mãe. Mas ao mesmo tempo, ela é alvo constante, uma prescrição de culpa e pecado, condenada a viver sob a sombra de uma moral implacável e de um julgamento que nunca a deixa em paz. Se ela demonstrar prazer, se entregar ao desejo, ela é imediatamente considerada uma ameaça. A sexualidade feminina, vista como algo insano, impuro, subversivo, é criminalizada. Cada sorriso, cada suspiro é visto como uma possível traição à ordem divina, uma quebra das leis do que se considera aceitável. O prazer da mulher é visto com horror, como se seu corpo fosse um campo de batalha, onde a luta entre o bem e o mal acontece. O prazer é para ela sinônimo de culpa. O corpo que busca amor e conexão é um corpo culpado, manchado pela carne. O desejo não é apenas proibido, ele é um pecado mortal. E quando menstruada, a mulher não é apenas impura aos olhos dos outros, mas é considerada impura até mesmo para si mesma. Ela é afastada, excluída, como se fosse uma ameaça ao mundo sagrado dos homens. A simples menstruação se torna um lembrete da fraqueza de seu corpo, da instabilidade de sua condição. Mas não é só isso. O ciclo de vida e morte que acompanha cada mulher, a possibilidade de gerar vida,
é encarado com um medo ancestral. A gravidez é um evento que tira dela qualquer controle. Ela não é mais dona de seu corpo. E nesse jogo ela tem que escolher gerar vida ou morrer tentando. No caso da morte no parto, há uma ironia cruel. A mulher morre, mas sua morte se transforma em sacrifício, em martírio. Ela é enaltecida pela dor, pela perda, pela quase divindade de sua tragédia. Se morre, é uma mártir. Se vive, é uma pecadora. Tudo que a mulher faz, desde o momento em que sua primeira menstruação a marca, até o momento em que seu corpo dá à luz, é um reflexo de sua utilidade para os outros, para a sociedade, para a igreja. Ela não existe para si mesma, mas apenas para servir ao destino imposto pelos outros. Sua vida nunca lhe pertence por completo. A mulher não tem autonomia sobre seu corpo, sobre seu prazer, sobre sua vida. Ela é vista como um ser que deve viver para a igreja, para os homens, para a procriação, para a família. Sua personalidade, suas emoções, seus desejos, tudo isso se torna secundário diante do que ela é designada a ser. Se não engravidar, é amaldiçoada. Se engravidar e falhar, é condenada. Em qualquer situação ela nunca é totalmente livre. Isso tudo é acompanhado de um castigo sutil, mas imenso. A mulher não pode se permitir sentir o simples fato de se entregar ao prazer de seu próprio corpo. É uma transgressão. Ela deve ser pura, ser submissa. A figura da mulher idealizada pela igreja é uma mulher sem desejo, sem prazer, sem identidade própria. Ela deve se sacrificar constantemente em nome do bem maior, sem se dar ao luxo de ser humana. O corpo da mulher é a maior prova de sua servidão. Sua dor, seu sacrifício, suas dificuldades são naturais, são esperadas e não devem ser compartilhadas, porque elas não devem ser vistas como algo digno de compaixão. Se a mulher chora, se a mulher grita, ela está transgredindo a ordem natural das coisas. Ela deve ser invisível, silenciosa, submissa, e quando se fala em sua dor, ela é entendida não como um sofrimento, mas como uma prova da própria natureza dela. Ela não deve reclamar, ela não deve se expressar. Seu sofrimento é parte do que é esperado dela. Sua morte no parto é uma tragédia para a família, uma perda que será sempre lembrada, mas sua morte é também um reflexo de sua condição. Ela não morre por sua humanidade, ela morre porque sua vida foi sempre uma existência em sacrifício. Cada nascimento é uma roleta russa, uma chance de vida e morte que nunca está sob seu controle. É uma luta constante, um ciclo de culpa, dor e julgamento. A mulher vive com medo de ser mais do que o que a sociedade e a igreja esperam dela. Ela deve seguir, deve sofrer, deve submeter-se. Não há espaço para a leveza, para o prazer, para a liberdade. Ela vive dentro de uma prisão invisível, onde cada movimento que faz pode ser interpretado como uma transgressão. Ela, mais do que qualquer outro, é moldada pelo olhar dos outros, pela imposição de regras que não podem ser questionadas. E enquanto ela luta para sobreviver dentro desse sistema, ela carrega dentro de si uma fúria silenciosa, um desejo de se libertar, de encontrar uma fuga, uma válvula de escape para tudo que lhe é imposto. Mas no fim, a fuga é quase impossível. O ciclo é implacável. A mulher, seja em sua dor, seja em seu prazer, será sempre uma peça subordinada, uma ordem que nunca lhe permitirá ser totalmente ela mesma. Ela é marcada pela culpa, pela dor, pelo medo e nunca, jamais, pela liberdade. O corpo é uma prisão, e o odor que exala dele, uma constante lembrança de sua fragilidade. Não há sabão, não há toalhas limpas,
Não há uma forma de se proteger do peso da sujeira que se acumula a cada dia. O conceito de higiene, tal como o conhecemos, é inexistente. Não há papel higiênico, não há absorventes, não há nada, apenas o corpo, exposto à sua própria imundície, lutando para sobreviver em meio ao lixo e ao suor que o consomem. Cada movimento é uma batalha contra o desconforto, contra o cheiro pungente que impregna a pele, a roupa, os lençóis. O ar é pesado, denso com o fedor de uma humanidade que, à força de viver, se acostuma com o que deveria ser insuportável. Você sente o peso da falta de água. Lavar-se, até mesmo com o mínimo de higiene, é um luxo reservado a poucos. A água, que deveria ser uma fonte de alívio, é escassa, e quando está disponível ela é usada para necessidades mais urgentes. O banho é uma lembrança distante, uma fantasia que nunca se realiza. O corpo, suado e coberto por uma fina camada de gordura e sujeira, acumula as impurezas de cada dia. O cheiro de urina, de excrementos, de carne estragada, de suor envelhecido se mistura, formando um odor insuportável, mas inevitável. Não há desodorantes, não há perfumes. O corpo fede porque, simplesmente, não há alternativa. Não há como escapar disso. As roupas, feitas de tecidos pesados e ásperos, se tornam uma extensão do seu próprio fedor. Elas retêm tudo o que é indesejável, tudo o que o corpo não pode mais esconder. A lã, que deveria ser um abrigo contra o frio, se transforma em uma prisão que aprisiona o cheiro do corpo, amplificando-o, tornando-o ainda mais intenso. Cada dobra de roupa, cada ponto da costura, é impregnado com o cheiro de uma vida que não pode escapar da sujeira que a envolve. O tecido, que uma vez poderia ter sido considerado uma proteção, agora é uma marca, um fardo que você carrega com resignação. A falta de cuidados com a higiene íntima torna-se um reflexo da miséria de um mundo que não tem tempo ou recursos para cuidar de si mesmo. Cada movimento que você faz é um lembrete do que falta, do que deveria estar ali, mas não está. A sensação de estar sujo é uma constante. O desconforto não é passageiro. Ele é uma presença permanente, uma sensação de desconforto que se infiltra no seu corpo e se espalha até os seus pensamentos. A cada respiração, você sente a sujeira. Cada vez que toca a sua pele, você sente a crueza daquilo que a vida não pode melhorar. O corpo é um templo abandonado, cheio de fissuras, sujo, consumido pela necessidade de sobreviver em um mundo que não se importa. Os dentes, como o resto do corpo, também sofrem com essa negligência. A falta de pasta de dente, de cuidados dentários, faz com que os dentes apodreçam. O hálito é uma mistura nauseante de comida estragada, de doença, de tudo o que o corpo acumula e não pode expelir. A gengiva sangra. O sorriso, que poderia ser um sinal de alegria ou de felicidade, é um reflexo do sofrimento. Cada palavra pronunciada é uma lembrança de que o corpo está em constante decadência, em constante luta pela sobrevivência, sem espaço para a beleza ou para a saúde. As mulheres, especialmente, sofrem mais com isso. A falta de cuidados com a higiene íntima, a falta de produtos para proteger o corpo da sujeira e da umidade, a falta de privacidade, tudo isso cria um ciclo de desconforto e humilhação. O corpo feminino, já marcado pela violência da igreja, pela repressão constante, agora sofre também com a falta de cuidados. O odor se torna um reflexo da condenação. Não há como escapar disso. A mulher é ao mesmo tempo um ser que deve ser puro e intocável, mas também um ser cujos cuidados são negligenciados, cuja higiene é impossível de manter. Não existe conforto, não há espaço para isso. O corpo se torna um campo de batalha, uma constante luta contra os odores,
contra a sujeira, contra o mal-estar. Cada gesto, cada movimento é uma lembrança de que no final das contas, não importa o quanto você tente, o corpo sempre será aquilo que não pode ser escondido. Ele é um reflexo do mundo em que vive, um mundo onde a sobrevivência é mais importante do que qualquer outra coisa. O cheiro, o desconforto, a dor, tudo isso é parte de quem você é, parte do que você carrega. E mesmo quando você tenta escapar disso, quando tenta se distanciar, sabe que é impossível. Não há como escapar da realidade. O corpo, a sujeira, são seus companheiros diários, e a única coisa que você pode fazer é aprender a viver com eles, a aceitá-los como parte de sua vida. Não há como negar. A higiene é um luxo que não existe nesse mundo. E mesmo que você tente, o cheiro, o desconforto, nunca se vão. Eles estão enraizados em cada pedaço da sua vida, em cada momento de seu dia. O corpo é um lembrete constante de que a vida medieval não conhece a limpeza, a saúde, a suavidade. O corpo é uma coisa suja, sem remédio, sem solução. E você, mais do que qualquer outro, sabe que não há como escapar disso. Ser mulher na Idade Média é viver com a morte como sombra constante. Cada gravidez, uma roleta russa. Cada parto, uma sentença de vida ou morte. E a possibilidade de ser vítima de um destino cruel e imprevisível. Na melhor das hipóteses, a mulher sobreviveria ao parto, mas, muitas vezes, isso não acontecia. As taxas de mortalidade materna eram altíssimas. Cada gestação era uma aposta, e muitas vezes, a sorte não estava ao seu lado. 1 em cada 5 mulheres morria ao dar à luz, e as outras, se sobreviviam, carregavam consigo as cicatrizes de uma experiência que transformava seus corpos em campos de batalha. O parto sem médicos, sem anestesia, sem qualquer tipo de cuidado que se possa imaginar hoje, era um pesadelo. Mulheres davam à luz sozinhas, sem qualquer ajuda qualificada. O conhecimento médico era rudimentar e as complicações eram tratadas com o que se sabia na época: remédios simples, orações, reza. Mas o corpo da mulher, por mais que fosse forjado pela natureza para suportar a dor, não era invulnerável. Prolapsos, infecções, hemorragias eram comuns, e cada um desses riscos podia ser fatal. O ato de gerar uma vida não era uma celebração, era uma obrigação, uma função que a mulher deveria cumprir, e que nem sempre levava ao que se considerava um final feliz. Para muitas, o parto se tornava o momento mais doloroso e perigoso de suas vidas, e mesmo depois de dar à luz, o risco de morte não desaparecia. Muitas vezes, a mulher morria de infecção, de perda excessiva de sangue, de complicações que hoje são facilmente tratadas, mas que naquela época eram uma sentença irreversível. As mulheres não tinham escolha. O desejo de ser mãe, o desejo de ter filhos, era algo que a sociedade esperava, mas não vinha sem suas consequências. A gravidez não era uma jornada de alegria, mas uma travessia pela dor, pela incerteza, pela morte. Muitas mulheres, ao engravidarem, já sabiam que a probabilidade de sua morte durante o parto era grande, e ainda assim, a pressão para ter filhos, para perpetuar a linhagem, para cumprir seu papel na sociedade, era esmagadora. E a morte da mulher durante o parto era uma tragédia, mas também, de certa forma, uma consequência natural de um sistema que não valorizava a vida da mulher. O corpo feminino era visto como uma ferramenta para a procriação, um meio para garantir a sobrevivência da família, da linhagem, da igreja. O sofrimento da mulher, a dor do parto não eram algo para ser lamentado, mas simplesmente parte do processo. Quando uma mulher morria, ela não era lembrada como alguém que sofreu. Ela era uma mártir, uma mulher que cumpriu seu dever. Seu sacrifício não era reconhecido pela dor que carregava,
mas pela vida que deu ao mundo. A dor do parto se tornava um símbolo, um ícone do martírio feminino, uma história de sacrifício que se perdia em uma maré de sofrimento não reconhecido. Mas para a mulher, o parto não era apenas uma transição física. Ele se tornava uma prova de sua força, mas também de sua fragilidade. Cada mulher que enfrentava a possibilidade de morrer ao dar à luz, sabia que sua vida estava por um fim. Ela sentia, de certa forma, o peso da morte como uma constante, como uma ameaça que acompanhava a cada momento de sua gestação, a cada movimento do bebê em seu ventre, a cada contração. Ela sabia que o risco de morte a espreitava, que o parto poderia ser o fim de tudo. O medo de morrer no parto não era um medo irracional. Ele era real, palpável, visível. O sofrimento das mulheres que faleceram no parto era uma realidade, uma tragédia diária. A dor do parto era exacerbada pela falta de cuidados médicos, pela ignorância sobre o corpo feminino, pela ideia de que a mulher era apenas um meio para alcançar um fim maior. O valor da mulher não estava nela mesma, mas na sua função, e sua dor era muitas vezes ignorada, apagada, transformada em algo inevitável, algo que não deveria ser questionado. E mesmo para aquelas que sobreviveram, o impacto não era menos profundo. O corpo da mulher depois de um parto era profundamente alterado. O desgaste físico, a perda de sangue, as complicações que surgiam, tudo isso deixava suas marcas, físicas e emocionais. A dor do parto não se limitava ao momento em que a criança saía de seu corpo. Ela continuava, se perpetuava nas semanas seguintes, nos meses seguintes, na perda de força, de vitalidade, de identidade, e por mais que a mulher sobrevivesse, ela nunca voltava a ser a mesma. O corpo, agora marcado pela experiência do parto, era um lembrete constante de sua fragilidade, de sua mortalidade. A gravidez, o parto e a morte se tornavam uma parte indissociável do destino feminino. A mulher não era apenas um ser vulnerável, mas alguém que carregava dentro de si a possibilidade de criar vida, mas também a possibilidade de morrer ao fazer. Ela vivia com esse peso, com essa possibilidade constante de que a morte poderia estar ali logo após o nascimento de seu filho, esperando para levá-la. E isso, mais do que qualquer outra coisa, se tornava a maior verdade da sua vida. A mulher medieval não tinha controle sobre sua vida, mas sobre o fardo de ser mãe, de gerar filhos, de carregar a dor do nascimento e da morte. E no final, o que ela dava ao mundo, muitas vezes, era apenas seu próprio sacrifício. Você respira fundo. O ar é denso e pesado, como se o próprio ambiente tentasse lhe asfixiar. O cheiro do frio misturado com o suor, a palha úmida que serve de leito, a madeira velha que rende ao menor movimento. O corpo ainda sente o peso de cada noite que se arrasta como um fardo, a dor que acumula nas articulações, nas costas, nas mãos calejadas. E mesmo assim você está vivo, mas ao mesmo tempo se pergunta: até quando? Até quando será possível suportar a dureza desse mundo? Você ainda acha que sobreviveria aqui, neste lugar, neste tempo? O espaço é tão apertado que a ideia de privacidade soa como uma lenda distante. Cada movimento seu, por mais discreto que seja, é captado pelos outros. Você tenta em vão fechar os olhos e imaginar um momento de paz, um espaço de silêncio onde o seu próprio corpo não grite por descanso. Mas aqui tudo é compartilhado: o suor, a dor, a fadiga, o medo. E no fundo, você sabe que a sua vida não é sua, não pertence a você. Ela pertence ao ciclo implacável de sobreviver, ao dia seguinte, ao controle da igreja, à vigilância das outras pessoas, à realidade de um corpo que nunca pode se esquecer da miséria que o cerca. A escuridão da casa parece engolir tudo o que é real, tornando tudo abstrato, sem definição. As paredes finas, que mal se mantêm de pé, servem de barreira para os sons
e para os próprios pensamentos, mas não conseguem silenciar os ecos do que realmente acontece ao seu redor. O toque das mãos se torna uma experiência desconfortável, quase dolorosa, e você sente que a intimidade é um luxo que não existe mais. Cada gesto, cada aproximação é de alguma forma violada pelo medo de ser ouvido, visto, censurado. Mesmo nos momentos mais íntimos, não há refúgio, não há alívio. O prazer não é mais prazer, é apenas um alívio fugaz da dor. Uma breve pausa antes que a roda da vida continue a girar. E o frio nunca cessa. Ele se infiltra mesmo sob cobertas ásperas, mesmo com os corpos amontoados, na tentativa de se aquecer, ele está lá, implacável, sugando a vida de cada um. Uma lembrança constante de que não importa o que você faça, o inverno, a morte, sempre estarão mais próximos do que você gostaria de admitir. O ar gelado se insinua pelas brechas das paredes, pela porta que nunca se fecha totalmente, fazendo com que o sono se torne mais difícil de alcançar e ainda mais difícil de sustentar. Dormir aqui é um luxo para poucos, não por escolha, mas por necessidade. Você olha ao redor e o mundo parece ter perdido as cores, como se a realidade tivesse se tornado uma tapeçaria desbotada, sem contraste, sem brilho. Cada gesto é um esforço, e o desejo de escapar desse lugar, desse tempo, torna-se um sonho impossível de realizar. A vida não é uma série de escolhas, mas uma sucessão de atos involuntários, de respostas instintivas a um mundo que não oferece conforto. Cada segundo é uma luta, e a linha entre a vida e a morte, entre a sobrevivência e o desespero, é tênue. A Igreja observa o peso da moralidade imposta sobre você, sobre todos, é uma constante. Ela define o que você pode ou não pode fazer, o que você deve sentir ou não sentir. A repressão não é apenas moral, é uma questão de sobrevivência. Ser mulher aqui é viver com o peso do pecado já impresso no corpo. Uma condenação sem fim. Cada passo é uma tentativa de agradar a uma autoridade que nunca se cansa, nunca deixa de vigiar. A carne, o desejo, tudo o que é humano, se torna um terreno minado. Não há espaço para dúvidas, para desejos próprios. Tudo é regulado, controlado. E no fim, o prazer se torna algo sujo, algo para se esconder, para se temer. Você sente o peso do fardo, e mesmo nas breves tentativas de buscar alívio, você sabe que tudo ao seu redor é uma reflexão do que você tem que suportar. O som dos outros, a respiração compartilhada, a falta de privacidade, a incessante vigilância, a luta pela sobrevivência. Cada um de vocês está apenas tentando sobreviver à próxima noite, ao próximo dia, mas a vida aqui não oferece muito. Ela oferece apenas o que é necessário para seguir em frente, e muitas vezes nem isso. Você ainda acha que sobreviveria aqui. Aqui onde a dor é um companheiro constante, onde o prazer não existe, e onde cada momento é uma luta, não apenas contra os outros, mas contra você mesmo. Cada pensamento, cada respiração, se mistura com o desespero, com a sensação de que tudo isso não é natural, mas imposto. O mundo ao seu redor, com todas as suas limitações, com toda a sua brutalidade, não permite que você seja verdadeiramente você. Ele exige que você se conforma, que aceite o que vem sem questionar, sem reagir. E mesmo quando o medo e a dor parecem insuportáveis, você sabe que não há escolha. Você sobrevive ou sucumbe. E então surge a pergunta: será que você seria capaz de sobreviver aqui neste mundo, onde a liberdade é um mito e a dor uma constante?